Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de anatomia humana, vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino, um sistema de suma importância, para a reprodução da espécie humana, e vamos conhecer quais são os órgãos que o compõem, assim como também vamos conhecer algumas das patologias que acometerão estes órgãos, os órgãos pertencentes ao sistema reprodutor masculino. Então, estes órgãos, os órgãos do sistema reprodutor masculino, eles se dividem aqui, tá? Os internos e os externos. Vamos começar a falar então dos testículos. Os testículos, eles possuem uma grande importância no sistema reprodutor masculino, pois eles produzem o espermatozoide, assim como eles também produzem o testosterona, importante hormônio masculino. Então, eles produzem os hormônios masculinos, a testosterona, assim como também produz o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, que quando de encontro com o óvulo, formam um zigoto que se tornará o embrião. Então, os testículos, eles têm essa importante função da produção de testosterona e a produção de espermatozoides. Eles são envoltos por uma bolsa, chamada bolsa escrotal, que tem a finalidade de proteger a esses testículos, que são estruturas frágeis. Então, eles têm a função de proteger, assim como da conservação da temperatura, uma vez que a nossa temperatura corporal 36 graus e meio aproximadamente, e como esses espermatozoides, eles precisam ser mantidos em uma temperatura um pouco mais baixa para sua conservação, a bolsa escrotal, ela justamente vem a executar essa função em fazer com que naquela região seja uma temperatura menor, 34,4 graus aproximadamente. Então, os testículos, eles são importantes porque eles produzem esses hormônios, tá? A testosterona e os espermatozoides, e são envoltos pela bolsa escrotal, que tem a função de proteger os testículos, assim como também da manutenção da temperatura adequada para que haja uma conservação maior dos espermatozoides, tá? Bom, vamos falar então sobre outra estrutura. Falamos agora dos testículos, da bolsa escrotal. Vamos falar então dos epidídimos. Os epidídimos, eles têm a função do armazenamento dos espermatozoides e da maturação, ou seja, fazer com que eles tenham a condição para executar a sua função, tá? Então, no epidídimo acontece o armazenamento dos espermatozoides, assim como a sua maturação nos epidídimos, tá? Já os canais ou ductos diferentes, eles têm a função, é como se fosse um tubo, tá? Firme, que tem a função de encaminhar os espermatozoides produzidos nos testículos até o canal externo da uretra, até o pênis do indivíduo. Então, esses canais é o caminho por onde o espermatozoide poderá passar, tá? É um tubo firme que tem essa finalidade de fazer com que o espermatozoide seja encaminhado até ali o pênis, onde ele vai ser eliminado durante a ejaculação, tá? Bom, vamos falar agora então da vesícula seminal. A vesícula seminal é considerada uma glândula. Por quê? Porque ela produz ali um líquido muito importante, que vai ser o líquido que vai compor, de fato, o sêmen, tá? Então, a vesícula seminal, ela tem justamente essa função da produção da maior parte do líquido do sêmen, aonde irão conter os espermatozoides, tá? E a próstata, qual é a função da próstata? A próstata, ela também possui cerca de 30% desse líquido presente no sêmen, e esse líquido é muito rico em proteínas e sais minerais, tá? Então, eles também têm essa função, a próstata também tem essa função muito importante da produção desse líquido que vai conter ali no sêmen, tá? E esse líquido vai conter o quê? Sais minerais e proteínas necessárias, tá? Então, a função da próstata é justamente a produção desse líquido presente no sêmen, tá? 30% desse líquido, um líquido rico em proteínas e sais minerais necessários para o funcionamento desses espermatozoides, tá? Agora, vamos falar sobre os órgãos externos, tá?